Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse papo foi publicado no canal youtube.com/papo de veterinária em 24 de janeiro de 2024. Se você deseja saber mais sobre as características do trabalho na área comercial, como é a rotina e qual é a história da querida Mariana Marcondes, criadora do perfil Bezerrinsta no Instagram, venha conosco. Nesse papo, conversamos sobre tantos assuntos que fica até difícil fazer uma descrição abrangente. Então, vamos juntos? Então, seja muito bem-vinda, Mariana. Muito obrigada, Thaís, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para dividir um pouquinho, né, dessa trajetória. E é sempre muito especial, né, participar aí desses eventos. Então, muito obrigada. Obrigada, Mariana. Eu gostaria que você começasse contando para a gente como é que é a sua rotina de trabalho atualmente. Bom, então, para eu contar, né, como está sendo hoje, eu tenho que contar como era 1 ano e 10 meses atrás, mais ou menos, né? Então, eu tive um bebê, o João Pedro, ele tem 1 ano e 1 mês. Desde o final da gestação, eu precisei mudar um pouco, né, a forma que eu trabalhava. Então, nosso trabalho a campo dentro da Genix era muito intenso. Então, cada semana do mês eu estava num estado diferente. Então, às vezes, eu viajava numa semana aí, contando avião, né, 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros, dependendo do roteiro. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, aqui em Goiás, era a rota, né, que eu fazia. Então, eu tive que transformar tudo isso no home office, né, no online. Então, a gente teve que adequar não só a equipe de representantes, mas também os clientes, né, nessa nova forma de trabalho. Então, hoje, eu trabalho sob demanda. Então, por exemplo, a fazenda está com algum problema, teve algum surto de diarreia, por exemplo, que é comum nessa época, né, de chuva e calor. Então, eu atendi uma fazenda no Mato Grosso semana passada online, né? Então, a minha rotina é basicamente atender a demanda desses clientes e dos representantes, né? E conduzir eles até que esse quadro, esse caso se resolva, né? Todo o nosso trabalho, ele cerca junto com a parte comercial, né? Com certeza. Então, os clientes, tanto da genética quanto dos produtos da linha materna que eu trabalho, com colostro em pó e o bolos de cálcio. Então, todo o período de transição e todo o período de bezerra novilha, a gente acaba atendendo, né? Assistindo. Então, eu faço essa parte direto com o cliente, né? Então, atendimento, e para os representantes a gente faz toda a parte de capacitação. Então, treinamento, atualização dos materiais do marketing, né? Atualização das apresentações, os folhetos, os eventos online que a gente tem, né, criado, live, webinar. Então, tudo isso a gente consegue conduzir, né, mesmo à distância. Ainda não consegui desenhar um cenário para voltar a campo, né? Eu não tenho família aqui em Goiás. Minha família tá toda no Paraná, então aqui tá só eu e o Pedro e o João Pedro, né? E então, por hora, a gente tem atendido dessa forma. Confesso para você, Thaís, que quando eu caiu no meu colo, né, literalmente essa questão de trabalhar no home office, eu fiquei me perguntando, será que realmente ia ser útil? Será que ia funcionar, né? Será que vai dar certo? Mas com o tempo, o cliente também aprende a te entregar as ferramentas para você ajudar ele a resolver melhor, né? Então, o paciente, né, no caso, pensando assim, mas na parte da clínica, que eu acabo fazendo bastante, saber a forma de te passar um quadro, né? Ó, a bezerra tá assim há tantos dias, a temperatura é tal, ela tem tanta de idade, ele já passa, já vem com a anamnese para você, né? Quando eu tô na fazenda, eu consigo colher isso sem muita pergunta. Você vai observando, né? Eu sou aluna da Thaís Patelli, né? Você conhece muito bem ela. Então, ela dizia sempre pra gente que o exame tinha que começar na porteira. Então, quando eu chego na fazenda, eu já vou observando tudo e muitas vezes eu conseguia, extrair informações sem perguntar, né? E de longe isso é muito mais difícil. Então, acabei ensinando o produtor, ensinando os colaboradores, né, quando eu estava a campo, essa forma de enxergar as coisas, e isso facilitou muito hoje em dia. Então, eu já recebo aí um prontuário pronto, né, literalmente, para poder resolver. Então, é bem
é bem legal também trabalhar dessa forma. É bem interessante que nessa sua fala a gente já pega vários ganchos de vários assuntos diferentes, assim. Então, para a gente só colocar numa linha do tempo mais ou menos. Quando você entrou na medicina veterinária, você já tinha essa ideia de trabalhar com bovinocultura, né? Já tinha interesse em área comercial, você já tinha esse olhar? Ou você entrou na veterinária com uma outra proposta inicial ali de seguir a sua carreira? Então, na verdade, eu sempre quis ser veterinária, sempre gostei de tudo, né, que era relacionado à área. Nasci e fiquei morando a vida inteira na chácara, né, com a minha avó, meu pai tinha fazenda, a gente ia, ficava com ele. E eu sabia que eu ia fazer isso na minha vida, eu não me via fazendo outra coisa. Então, assim, nunca cogitei outra carreira, né, vamos dizer assim. Mas dentro da veterinária, eu tinha sonho de ser cirurgiã. Eu entrei na faculdade falando, eu vou ser cirurgiã de ruminantes, vou fazer deslocamento da Bomaz, eu quero fazer cesariana, ai, cabeça, né? Quero fazer cesariana e tudo mais. E aí, eu tenho 1,54 m, né? Aí, quando eu me deparei com algumas situações, eu disse, não, tá, eu posso trabalhar com vaca, de leite, tudo como eu gosto, mas eu vou precisar entender melhor essa área, né? Então, assim, daí eu já fiquei, gostei bastante da clínica. Tá bom. Aí fui fazendo estágio, né? Fui conhecendo de manejo e tudo mais. Isso eu estava já no segundo ano da faculdade, 2013. 2013, estava no segundo ano. E aí eu fiz um estágio numa fazenda lá na minha cidade, lá em Castro, que é bacia de leite, né, do Brasil, a capital nacional do leite. E na primeira semana que eu ia ficar 3 semanas nesse estágio. Na primeira semana, a dona da fazenda, que era muito amiga da minha mãe, disse para mim, Mariana, eu vou ter que te pedir um favor. Essa semana você vai ficar só no bezerreiro. Eu, o que eu vou fazer no bezerreiro? Aquelas bezerras, elas berram o dia inteiro. É um cheiro horrível lá dentro. Meu Deus do céu. E como é que eu vou dizer que eu não posso, né? Mas eu queria acompanhar o veterinário da reprodução, eu queria estar lá na ordem, eu queria ir na clínica, eu vou ter que ficar aqui. Era cow feeder na época, eu tinha que fazer o relatório e pegar as que não mamavam, e era um sacrilégio aquilo pra mim. Daí eu dizia, puxa vida, lá vou eu, né? E aí passei essa semana inteira de quarentena lá no Bezerreiro, arrumei toda a farmácia, fui conhecer os medicamentos que podia usar, que não podia, o que que era, o que que não era. E aí, Thaís, eu percebi que o último lugar que o veterinário passava visita era no Bezerreiro. O último lugar que ele ia lá, depois que ele já tinha passado as quiçaças, tudo, sujeira, vaca, bezerro morto, reprodução, leucose. Um dia eu peguei com ele um caso de leucose na fazenda, tudo. E ele passava no bezerreiro depois. Eu disse, não, peraí, eu tenho que ser a pessoa que passa primeiro nesse lugar, né? E eu comecei a enxergar, não nessa época ainda não falei vou trabalhar com isso, mas eu comecei a enxergar diferente, né? Eu comecei a enxergar diferente também nesse mesma semana, quando eu vi um quadro na parede que tinha assim, com febre, sem febre, com sangue, sem sangue, um monte de setinha assim para direcionar um tratamento generalista, né? Tudo bem que a fazenda era grande, hoje eu enxergo com outros olhos isso também, mas assim, na época me chamou atenção. Poxa, eu aprendi que a gente tinha que individualizar cada caso e tratar o rebanho e não o animal. Então, por que que essa fazenda que tem potencial de capacitar o funcionário a entender uma bezerra doente, bota aquilo ali na parede engessado, né? Imagine o quanto a bezerra não foi tratada sem precisar, simplesmente porque tinha às vezes uma temperatura alta, mas que era um quadro viral, que a diarreia era claramente viral, não melhorava com antibiótico. E eu fiquei pensando, não, isso aqui tem que ter alguma saída diferente, a gente tem que saber conduzir diferente. Tá. Aí passou a primeira semana, na segunda semana que eu ia para outro setor, fui, né? Conheci todos os outros setores, mas eu sempre dava um pulinho no bezerreiro. E aí em 2013 eu falei, não, eu acho que eu vou continuar no leite, sim, mas estou gostando dessa área, né? E comecei a abrir os olhos, a estudar mais sobre isso, a entender melhor. E aí eu fiz outras matérias também, né, na faculdade, fiz a histopatologia, que me chamou muita atenção, patologia clínica, eu falava, então assim, quando eu vejo uma lesão assada, aconteceu a tal coisa. E eu sempre fui muito curiosa, então assim, eu gostava de entender o porquê das coisas. Eu não era muito boa aluna, não, confesso, tive muita dificuldade, tinha assim, provas que eu ia fazer, mesmo tendo estudado muito, eu não conseguia ir bem, né? As matérias que hoje eu mais trabalho, todas, eu fiz 2 vezes, Thaís. Eu fui aluna da Thaís 2 vezes, Thaís Patelli. Eu fiz imuno 2 vezes. Eu fiz microbiologia 2 vezes.
Então, assim, hoje eu acho que tu tem um porquê, né? A necessidade de estudar mais vezes, mas na época, talvez por imaturidade, aproveitava demais a faculdade, não conseguia, olhar, né? 100%. Então, hoje eu agradeço por toda a experiência que eu passei, pois elas me, né, me ajudaram, de certa forma, a construir, né, a Mariana como veterinária que eu sou hoje. E gosto muito do que eu faço e sou muito feliz fazendo isso. As professoras que me encontram também sentem esse orgulho, então para mim já vale, né? Porque eu tomava cada pito. Então hoje dar esse retorno para elas, né, me faz muito bem. A Thaís é uma delas, né? Quando eu peguei, eu vou contar esse caso rapidão. Quando eu peguei dependência da matéria da Thaís, não sei se ela vai assistir, mas se ela assistir, ela vai se lembrar. Porque toda vez que eu falo dela, eu falo isso. Foi assim, por muito pouco, sabe? Tipo, eu precisava tirar 41, eu tirei 40 na prova. Só que a gente sabe que esse um num exame, ele é uma somatória significativa de notas, né? Tipo, não é 0, 1. Talvez são um ponto ou 2 pontos cheios, né? Não é um 10. E daí a Thaís, dentro de tantas coisas que ela me falou na hora que eu fui lá chorar pra ela, né? Porque eu fui chorar, de verdade. Ajoelhei lá na sala dela, chorei, professora, pelo amor de Deus, meu estágio tava tudo certo. A minha mãe vai ficar muito decepcionada comigo. Daí ela falou assim pra mim, decepcionada? Eu que tô decepcionada com você. Porque se você gosta muito disso que você fala pra mim que você gosta, você tem que ser muito boa. Você não pode ser mais ou menos. Então você vai fazer de novo, e você vai estudar e vai dar tudo certo. E eu vou te ajudar. Então assim a gente fez, estudei muito, depois eu fiquei com a minha turma ainda, né? Lá a matéria era anual. Então eu fiquei com a minha turma mais 6 meses e fiquei mais, né, mais 6 depois pra frente pra terminar a clínica. E realmente foi um divisor de águas para mim, porque depois eu fiquei 6 meses 100% focada, então eu estudava muito, conseguia participar de live, que não tinha tantas na época, né? Mas às vezes vinha um webinar da Fibro, vinha um webinar lá do Welfare lá de fora para a gente assistir. Então, são essas pequenas e grandes experiências, eu acho que vão moldando a gente, né? Que na hora, com imaturidade de 19 anos na cabeça, você não entende muito bem, né? O que está te acontecendo. Mas foi muito bom. Minha graduação não foi gatinha, não foi fácil, né? Eu tinha a responsabilidade de estudar numa universidade estadual, então, graças a Deus, meus pais tiveram essa oportunidade, né? Morava fora de casa, lá que eu conheci o Pedro também. Então, Bandeirantes, além do diploma, me deu ótimos amigos, me deu uma família, né? Me deu todo o estudo que eu tive. Então, assim, foi muito bom, muito boa experiência mesmo como estudante. Se a gente para pensar, é bem comum esse relato, né, de que quando a gente está cursando a graduação, a gente não tem muita maturidade para entender algumas coisas que acontecem. É muito comum o aluno ficar muito frustrado quando ele repete uma disciplina, Sim, né, tem que cursar novamente. E só que a gente sabe que às vezes assim é importante esse processo, né? Eu tenho uma grande é, amiga que é muito interessante isso. A única matéria que ela repetiu na graduação foi anestésio e depois ela trabalhou muito com anestesiologia. E é uma coisa que na época ela ficou com raiva, falou: "Gente, de novo fazer essa matéria, meu Deus", sabe? Então assim, a gente na verdade não sabe muito bem, né, qual é o rumo que a nossa vida vai tomar. E eu achei muito bacana o seu relato sobre a experiência na fazenda, né? Você chega lá com um olhar, e eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente tem essa coisa muito engessada, né? Então, estou interessada em vaca, em cirurgia, em deslocamento de abomático. Ela é bezerro com diarreia, o quê? Pelo amor de Deus, não quero isso, que eca, né? Mas, ao mesmo tempo, a pessoa jovem também tem uma inquietação e uma insatisfação em ver as coisas acontecendo de uma maneira que não é tão interessante, que acaba sendo bom, né? Despertar aquela questão de, nossa, isso aqui, tudo bem, né? Você pode seguir o fluxo da maneira como é feito na fazenda, entender que aquilo tem uma razão de ser, mas ao mesmo tempo é bom você perceber que, cara, talvez exista uma forma melhor, né? E por que não a gente pensar sobre isso? Então, acho que é muito bacana, né? Você ter essa trajetória, né? Essa perspectiva, essa oportunidade, ainda mais de uma grande bacia leiteira, né? Castro é uma região de referência para o Brasil, assim. Eu sempre comentava com os alunos aqui, né? Eu falei, gente, quer fazer estágio com gado de leite, se puder, se tiver como, né? Ir para o Paraná e para grandes fazendas, eu acho que é uma experiência muito diferente de você estar é, em várias com pequenas certeza. propriedades, né? Então, acho que é uma experiência muito bacana. O que muda muito é impressionante, né? Na verdade, de um ano para o outro, de um estágio para o outro, a nossa cabeça vai mudando muito, sabe, Thaís? Você também já foi aluna, você passou por isso. E assim, no primeiro ano eu tinha eu era faca na bota, né? Tipo assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Aí no segundo ano eu falei, eita, o buraco é mais embaixo.
Acho que tenho que ir mais devagar, escutar mais, né? Falar menos e conseguir visualizar melhor as coisas. E me esforçava para que todo ano eu fizesse pelo menos um estágio diferente, né? Principalmente nas férias. E dentro da faculdade também a gente fazia, né? No HV, eu tinha um trio de amigas, então a gente sempre fazia ou na Granja, ou no Aras, mesmo que não era minha área de interesse, né? A parte de pequenos também, eu até gostava de ir lá, mas eu tinha muita dó, porque eu sempre cresci com cachorro, né? Então, assim, para mim é mais difícil até do que cuidar de vaca. Eu amo muito vaca, mas assim, sei lá, é diferente. Lidar com o proprietário, né, de cachorro. Então, a gente teve várias boas experiências, ruins também, que tudo sempre acontece, né? Mas acho que um recado importante para quem é estudante e estiver ouvindo a gente é não deixe de fazer estágio. E assim, se você tá com o coração meio fechado, abra o coração quando você estiver no estágio, porque você vai ter que fazer vista grossa para várias coisas que você aprendeu que era de um jeito, você sabe que tá errado e você vai ver acontecer, né? Você vai ver procedimento sendo feito sem luva, você vai ver procedimento sem qualquer critério de cuidado, porque tá com pressa, porque tem que ser daquele jeito, né? E aí que vem um aprendizado, né? Certas pessoas passam pela gente para ensinar como a gente não deve fazer, né? Então, isso o estágio também traz, né? E no meu curricular eu aprendi muito sobre isso também. Eu, eu fui bem. Meus estágios foram escolas para mim, todos eles. De todos eles eu tiro alguma lembrança. Então, acho que isso é bem importante para quem está na graduação. E outra coisa, não deixe para a última hora. E não é só pelo banco de horas, né? É porque você vai construir você veterinário ou veterinária, você vai construir aí ao longo desses estágios, né? Que vão acontecer off-label. Então, é bem. Eu, Thaís, sempre tive família de comerciantes, né? Então, minha tia tinha loja, minhas duas tias tinham loja, a minha mãe sempre foi muito, muito conversadeira, assim, eu também sou. E não sei se você conhece um pouco de temperamento, mas se você procurar a palavra sanguíneo no dicionário, você vai achar eu lá. Então, assim, sou muito expansiva, converso bastante, gosto de me envolver com as pessoas. Então, na verdade, esse trabalho pós-canudo meio que caiu no meu colo, né? Eu, o Pedro já morava aqui em Goiás e conhecia uma empresa que vendia sucedâneo na época, né? Ainda vende sucedâneo. E aí o gerente na época perguntou para o Pedro, falou, e aí, ela já terminou, tá, o estudo? Ele falou, sim, ela tá trabalhando com bezerro. Ele falou, sério, eu tô precisando de alguém para fazer uma região aqui de Goiás, tal, para vender Lactotropin na época, né, que era o BST. E o sucedâneo, que é o Sprayfo, e é uma empresa super top aqui de Goiás. E o Pedro disse: Não, ela vem para entrevista, pode pôr o nome dela lá. E aí comecei, corria com o TCC, corria com o currículo. Então eu saí da faculdade, mergulhei na área comercial e nunca mais saí, né? Só que uma coisa que é legal, e muito estudante tem medo, né, de ser vendedor. Ah, eu sou vendedor, sou representante. Isso não existe, tá? Porque você, para ser clínico, você tem que ser um bom vendedor. Você tem que fazer com que as pessoas comprem a tua ideia. Nem sempre é o teu produto, mas é a tua receita, é a tua conduta, é o teu desenho de quadro clínico. A pessoa precisa comprar isso de você e isso faz parte da boa comunicação. Então, não deixem de estudar sobre isso também, né, Thaís? Eu acho que é tão legal você não chegar tão cru, né? No meio. Então, assim, depois dentro da empresa eu tive várias experiências diferentes. O pessoal da Elanco ensinava muito a gente a parte de vendas consultivas, o espiral de vendas, o funil de vendas, né? Como envolver o produtor. E nada mais é do que uma clínica, porque você tem que fazer, conhecer, o agente, vamos dizer, a fisiopatologia, para depois chegar no diagnóstico e depois o tratamento. Vamos dizer que o tratamento seria a venda final, né? A entrega do produto. Então, eu conseguia fazer essa correlação e aí comecei a transportar isso tanto para venda quanto para os casos que iam aparecendo ao longo do tempo, né? Então, isso ajudou bastante. E o produtor, lógico, ele compra às vezes sem você falar, viu? Então, o saco é R$ 450 e eu te parcelo em 5 vezes, né? Então, você aprende a conduzir as coisas diferentes. A área comercial é uma área que as pessoas precisam se abrir e tirar o preconceito, sabe, de vendedor. Porque se você não vende nem você não vai conseguir, infelizmente, se inserir e se manter, né? Principalmente no mercado de trabalho. Sim, é bem comum, né, o aluno fechar algumas portas ali, não querer ter certas vivências, achar que vai perder tempo
né? Às vezes experimentando alguma área que ele nunca pensou em trabalhar, ele nunca pensou naquilo como uma possibilidade. E no final das contas, essas vivências, elas vão dando uma bagagem para a gente ter um pouco mais de flexibilidade até para a gente se inserir onde a gente quer estar. Né? Porque às vezes você consegue, por exemplo, pegar um aspecto que não é propriamente técnico, sei lá, a dose de um determinado medicamento para tratar um gato. Mas às vezes uma situação clínica, uma condução, você consegue transpor para uma outra espécie que é efetivamente sua espécie de interesse, né? Então, assim, é Uhum. importante a gente prestar atenção, que eu acho que é algo que, assim, muitas vezes não chamam a nossa atenção durante a nossa formação acadêmica, e a nossa imaturidade também, às vezes, impede, bloqueia um pouco isso, Com a gente certeza. perceber que, para além do conteúdo técnico específico da área, a gente sempre tem muito para aprender nessas vivências, nos estágios, nas monitorias, nos projetos que a gente participa, nas visitas a campo. Então, assim, isso é uma questão que é bem importante. E às vezes, né, por exemplo, eu como professora tenho um tempo para ir lá e ministrar um conteúdo. Às vezes, se vem um aluno no final da aula e você, né, começa a conversar, você consegue puxar um pouco esse gancho. Às vezes Uhum. você não consegue trazer isso, né? Então, acho que é uma oportunidade interessante da gente comentar um pouquinho sobre, exatamente porque as pessoas precisam ir entendendo, né, o que elas conseguem obter durante o curso e o que elas têm que procurar por fora, né, como essa Sim. questão de habilidade de comunicação que você comentou. Por exemplo, Thaís, eu não aprendi na faculdade como passar sonda numa bezerra. Mas a turma que entrou depois aprendeu, porque tiveram um tempo hábil para aquilo. Eu peguei duas grandes greves durante a faculdade, né? A gente não aprende o arroz com feijão ali. A gente aprende, quer dizer, a gente aprende o arroz com feijão de todos os assuntos, mas se eu quisesse me aprofundar, por exemplo, nas pneumonias das bezerras, na diarreia das bezerras, eu tinha que buscar isso fora, né? Então, teve na época que eu estava estudando sobre isso, teve um congresso Leite Integral, um simpósio em Curitiba, até a professora Thais foi com a gente, eu fui de carona com ela, e lá sim a gente aprendeu mais a fundo sobre aquele assunto, né? Então, tem lá na aula E. coli, salmonela, rotavírus, tudo bonitinho para você conhecer. Mas no campo, ele não vai se manifestar daquela forma exatamente como está no livro. Então, você precisa ter vivência do campo para juntar as duas coisas, né? Eu peguei essa semana um caso lá do Mato Grosso, esse até que eu comentei no comecinho, aonde os bezerros filhos das novilhas tinham problema e o das vacas não tinham. Era a mesma raça, tudo igual. Conclusão, né? As novilhas não tinham vacina, as vacas também não tinham. Só que naturalmente as vacas já têm uma carga de anticorpo muito maior do que as novilhas para as enfermidades comuns do dia a dia, né? Então, os bezerros das novilhas tudo capenga e o da vaca tava bonitão. Aí vai, conversa com o produtor, mas como é que eu nunca vacinei as vacas e elas não têm? Aí a gente vai e esmiuça, né, numa linguagem mais coloquial para que eles entendam, né? Explica lá que é uma chave, uma fechadura, o anticorpo vai chegar lá para a bezerra. E aí o funcionário no dia seguinte liga e te explica mais ou menos o que você falou, "Ó, aquilo que você falou, eu entendi, obrigada." Então, assim, é muito legal a gente conseguir passar também o que a gente aprende de forma tão técnica, tão científica transportar para o dia a dia de uma pessoa que, infelizmente, muitas vezes tem a quarta série, a sétima série, nunca estudou, mas sabe muito, muito do campo, né? É uma troca de experiência muito grande. Então, eu normalmente não trabalho com corte, né? Mas tive essa experiência legal agora, que era coronavírus e rotavírus junto, né? Onde eles falaram assim para mim: olha a simplicidade, né, Mariana? Nós já usou 6 antibióticos diferentes, cada um num dia, e não tinha melhora nenhuma, né? Então, assim, pera lá, Fabinho, falou pra ele, pera lá, Fabinho, então quer dizer que você usou, nos 7 dias da semana, você usou cada um dia um? Ele falou, não melhorava, eu passava para outro, daí eu fui explicar para ele qual que podia ser o perigo disso, né? E aí, passei para ele utilizar um mês, né? Um princípio por 5 dias, pelo menos, e aí ele me ligava. E aí ele me ligou depois e falou: Ó, Mariana, realmente, eu acho que estava meio atrapalhando elas. Porque depois que eu comecei a usar, elas começaram a melhorar. No segundo dia não melhorava, no terceiro também não. Mas para 4, 5 dias começava a melhorar. Então, ó, Fabinho, tá respondendo, né? Eu expliquei para eles a questão do. Eu suspeitei principalmente do quadro viral, porque a melhora era zero. Não era tipo assim, melhorou um pouquinho, né? E provavelmente tinha uma bactéria, uma E. coli, cursando junto por causa da idade. A gente já percebeu isso. Aí o pessoal do laboratório foi lá e fez aquele teste rápido e encontrou, né? Rotavírus e o corona. E na amostra do laboratório não voltou ainda, mas provavelmente vai achar alguma bactéria sim. Então,
essa troca também, né? Como eu falei lá no começo, de abrir o coração para outra área, é também entender que o bezerro de corte também tem necessidades, né? Que mesmo sendo tratado diferente do de leite, ele também vai poder apresentar algum tipo de quadro, isso vai te ensinar alguma coisa. Então, também é bem legal essa visão, assim, um pouco mais ampla sobre tudo, né? Agora você fez esse relato, né? Filho de novilha, filho de vaca mais velha, e aí eu pensando no meu mestrado, no meu doutorado, que eu trabalhei bem com isso, né? A influência do número de aparições da mãe sobre a imunidade do filhote, enfim. E é muito bacana que isso foi um achado bem marcante no meu doutorado, né? A diferença de resposta do filho de novilha para o filho de vaca. Então, assim, tem esses vários Uhum. fatores que, às vezes, em uma aula de graduação, você não tem oportunidade de ouvir mais especificamente sobre. Às vezes você tem uma aula Não, sobre transferência de imunidade passiva, uma coisa mais genérica, né? Mas a gente não entra nesse nível de detalhe porque tem bastante assunto para abordar, né? sim. E é o que você comentou também. Existe uma diferença grande entre você passar o conteúdo no formato que está no livro-texto, que você começa lá pela etiologia, e você chega lá para o aula, hoje vamos falar sobre colibacilose. Maravilha. Só que quando você chega no campo, a etiologia é a última coisa que você descobre. Quando você Sim, descobre, né? Porque às vezes você não consegue fazer um exame complementar e fazer o isolamento daquela bactéria, né? Encontrar qual é o vírus responsável. Então você fica naquele diagnóstico clínico, naquele diagnóstico terapêutico. E às vezes é difícil para o aluno entender, né? Quando a gente tenta fazer uma abordagem diferente numa aula e fazer uma discussão de caso, porque o aluno fica assim, gente, mas eu não tenho ideia de diagnósticos diferenciais, porque eu não tive isso. Eu falei, tá, mas quando você se formar e tiver o seu canudo na mão, 90% dos primeiros atendimentos, se você conseguir pensar em um diagnóstico diferencial, você já vai estar super feliz. é. Porque você, Mas né? sabe que eu acho que essa parte de diagnóstico diferencial, na verdade, eu acho que eu aprendi, Thaís, muito mais doenças infecciosas, anatomia e patologia quando eu estudei clínica. Talvez a gente tivesse que ter a clínica primeiro, sabe? Porque você consegue, enxergar melhor quando tem um paciente envolvido, né? Se você pega lá e colhe sozinha, quem que é ela? Né? Quando, Sim. quando você pega uma E. coli no bezerro, que ela se manifesta assim, assado, que as fezes são assim, que o intervalo é tal, que você precisa usar um antibiótico tal, XYZ, que ela causa uma diarreia de má absorção, uma secretiva, enfim. Então, assim, eu acho que é diferente, sabe? Eu senti que eu aprendi muito mais no quarto ano do que no primeiro, sabe? Na verdade, sim, é uma junção de fatores, né? A É, gente tem realmente as matérias de ciclo básico muito desconectadas do que é a prática clínica, muito, e a gente muito. entra focando na clínica, a gente entra focando no ciclo profissionalizante, e aí a gente passa meio que arrastando aquele ciclo básico, tipo, por que que eu tenho que saber todos os forames, todos os processos, todos, né, todas as Mas assim, talvez, por leituras. exemplo, se eu desse aula, vamos dizer um dia, Deus quiser, eu vá dar alguma matéria, lecionar alguma atividade clínica, por exemplo, vou pegar aula de micro, né? Doenças infecciosas. Eu sempre vou tentar, o meu professor fazia isso, o Rogerão, ele sempre trazia na prova dele, contando desde a fisiopatologia, como se manifestava, e depois ele perguntava o que era, né? Ele não dizia lá, discorra a lepto. Não, ele te dava um quadro e você tinha que dizer com ABC, não tinha nem que escrever, era de marca X, é mais difícil ainda. O que que o paciente estava passando, e às vezes um sinalzinho passava despercebido, né? Ah, a Thaís mesmo dava a prova, tinha prova que ela pedia, discorra a fisiopatologia da cetose. Tinha outra prova que ela falava lá, a vaca bolinha está com o hálito assim, aí ela colocava para confundir a cabeça, né? Com o abdômen abaulado à esquerda, você já fala, putz, tá com alguma coisa errada, vamos lá. Então, assim, coloca você para pensar, né? Eu acho que se eu pegasse uma matéria de ciclo básico, eu tentaria já envolver a clínica para deixar o aluno mais interessado, porque fazer ficar curioso. Talvez eu tivesse medindo sobre mim, né? É, utilizando a minha experiência para passar para os outros, mas eu acho que fica muito interessante quando você ensina dessa forma, sabe? Ah, vamos ensinar a imunidade passiva. Discorre imunidade ativa e imunidade passiva. Não, explique como acontece a imunidade passiva no bezerro. Você vai lembrar, né? Nos canais do intestino, como é que passa, que muda. Por exemplo, eu fui aprender, Thaís, que eu sempre falo, né? Até no domínio que eu fiz lá o curso de colostragem sobre absorção de colostro,
A gente sabe que o colosso tem lá X tempo para ser absorvido, mas por quê? Né? Ah, porque os receptores se fecham, o sítio de ligação se fecha. Tá, mas por quê? Eu sempre ficava com isso na cabeça, né? Mas por quê? Então vamos estudar. Aí tem um trabalho muito legal que mostra, né, a histologia mudando o topo da velocidade intestinal de acordo com mudanças hormonais, pH, a quantidade de fluxo de colostro que vai chegando também vai mudando. Então, assim, a natureza vai se adaptando para que aquilo se acabe também, para não prejudicar o bezerro, também não absorver patógeno. Então, poxa, por que a gente não aprende isso? Né? Talvez seria mais fácil se a gente mergulhasse um pouquinho mais fundo, né, para entender melhor isso. Poxa, então não é só pelo tempo da fome da bezerra, é porque muda um epitélio, porque muda um pH, porque a imunoglobulina passa a morrer naquele ambiente que se torna hostil para ela. Então, assim, quando eu passei isso para meus alunos, eu fiquei me sentindo tão bem. Eu falava, nossa, eu tinha que ter aprendido isso antes, né? E eu via que eles se interessavam daquela forma. Então, nas aulas do domínio, eu tentei fazer do jeito que talvez eu queria ter aprendido aquilo, né? E a gente teve 15 módulos na época, começando lá na vida uterina, lá na fecundação e terminando como a última aula era sobre uma gestão, assim, tipo do bezerreiro e gestão das pessoas. Então, foi uma coisa que também transformou eu como veterinária e achei que foi muito importante. E se Deus quiser, um dia eu também posso fazer isso em alguma faculdade. Acho que eu ia gostar de ser professor. Com certeza. Essa vivência é muito importante, né? E assim, a gente já está tendo um pouco dessa mudança da forma de ensinar nas instituições que implementam metodologias ativas, porque aí eles integram várias disciplinas nessas discussões de problemas reais, assim. Então, você, né, inventa lá uma situação hipotética, e aí você vai puxando anatomia, fisiologia, você vai juntando esses Sim, fatores, e isso se torna mais concreto para o aluno. O problema é que essa mudança ela é gradual, né? E, por exemplo, são questões que eu já passei como docente, quando eu tive o primeiro contato com metodologia ativa, eu falei, meu Deus, por que que eu não aprendi tudo desse jeito, né? Só que quando você está dando aula e algumas matérias, né, são dadas da forma tradicional, e você pensando enquanto aluno, né, você voltando lá para aquela etapa em que você estava, algumas disciplinas você só queria tirar nota e passar, você achava que nunca mais ia precisar daquilo ali, daquela informação. É igual a trigonometria lá na escola, né, para quem não gosta de matemática física, você acha que, é nossa, bioestatística nunca no vou primeiro usar. ano. Exatamente. E aí, assim, o aluno vai preferir o quê? Aquele professor que fica só lá na frente, falando, falando, falando. Ele senta, presta atenção, anota e vai embora. Ou o professor que chega e manda ele estudar um monte de assunto em casa, ele lê um monte de livro, ele montar um esquema. Então, assim, o retorno que a gente tinha dos alunos sempre era: nossa, quando manda fazer um trabalho, com certeza eu aprendo muito mais. Mas se eu estou cursando 6, 7, 8 disciplinas, não tem como fazer isso em todas as disciplinas de forma isolada, né? Então, a gente ainda encontra esses entraves que eu acho que é uma questão importante para a gente olhar em termos de ensino, né? Como é que a gente pode dinamizar isso e melhorar, até porque o perfil do aluno está mudando, né? Então, é até uma questão que eu queria puxar, por exemplo, de rede social, né? A gente sabe que você tem um trabalho bacana de fazer essa transposição de uma informação técnica para uma linguagem mais simples, para as pessoas que te buscam ali por rede social querendo tirar uma dúvida, né? Eu vejo várias caixinhas lá, de vez em quando você, gente, olha o destaque, pelo amor de Deus, que eu já respondi isso 80 vezes, né? Então, assim, é importante, não só no seu trabalho, né, na parte comercial, você ter esse jogo de cintura com a linguagem, de você alcançar pessoas com uma certa forma de conhecimento que é palpável para ela, né? E no Instagram também. Só que as pessoas estão com essa questão de querer, em 15 segundos, no vídeo, descobrir a pólvora, né? Saber como é que eu vou compreender um negócio mega complexo que você ficou É, 3 meses estudando em 5 livros diferentes para, tipo, cair aquela ficha no final e você fala assim, nossa, é isso! Agora entendi por que que acontece desse jeito. Então, assim, é desafiador também, né? Você levar essa informação e não passar aquele limite que a gente sabe que eticamente a gente não pode transpor, de dar ferramenta na mão de uma pessoa que vai fazer algo que não é bacana ali, né? E a gente perde um pouco o controle a partir do momento que você solta a informação do que a pessoa vai fazer com aquilo. Então, como é que é para você, como é que foi essa questão desse crescimento, né? De você começar a fazer esse trabalho, abrir esse espaço na sua vida, e agora com filho, né? A gente sabe o quanto é desafiador ter esse sim. tempo, né? De manter essa dinâmica, para você conseguir fazer essa transmissão, né? Digamos assim, dessas informações.
Então, Thaís, eu abri o Bezerrice em 2019, né? Montei o Instagram e a ideia era muito simples, né? Era compartilhar o meu dia a dia. Tipo, hoje eu vou numa fazenda, tal, tal, tal. Hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu vou. E comecei a dividir. Só que começou a tomar uma proporção que eu nunca imaginei que ia tomar, né? Nunca imaginei que eu ia ter 27 mil pessoas me seguindo. E muito menos que eu ia conseguir fazer do Instagram um segundo trabalho, né? Onde eu tivesse retorno financeiro, onde eu conseguisse atingir, né, mais pessoas e também transformar algumas fazendas, mesmo que à distância, né? Então, o começo foi pá, uma empolgação total. Vamos lá, gente, vamos compartilhar, vamos dividir e tal. Eu abri em janeiro, em julho, a minha mãe teve um AVC daquele ano, 2019. Não sei se você lembra dessa época do Insta, mas minha mãe teve um AVC. Em julho, eu sou filha única, então eu tive que, além de largar um pouco o trabalho no Instagram, eu larguei tudo aqui em Goiás e fui para o Paraná para ajudar a cuidar dela, né? Graças a Deus, hoje ela tá bem, tá se recuperando ainda, porque é um processo muito longo. Mas na época foi um baque, assim, na minha vida e, e eu não sabia como que eu ia, puxa vida, como é que eu vou continuar no Insta, né? É, ativa com essa situação que eu não tô mais no campo, né? O que que eu vou fazer? E aí eu comecei a fazer, perguntar, né, provocação nas caixinhas e tal, e ia vindo doença. Então vinha tristezinha, eu fazia um monte de stories sobre tristezinha. Vinha diarreia, eu fazia bilhões de stories com foto que eu tinha, buscava na internet, tal, gráfico e quadro. E querendo ou não, nessa época foi a época que eu mais apareci, porque de certa forma eu usava como escape, né? Tipo, tô numa vida difícil aqui, eu vou ficar 40 minutos respondendo uma caixinha, eu vou dar risada com o pessoal, vou tentar me distrair de alguma forma e tudo. E aí no fim do ano já veio o Covid, né? Já atrapalhou um pouco geral, porque não podia voltar de avião para cá, tinha um monte de burocracia por causa da doença, né, que estava avançando muito. As escolas tudo parado, as veterinárias tudo parado. E aí eu falei, quer saber? Eu vou colocar aqui uma aba, quem quiser me convidar para live, eu vou começar a fazer live. E nesse ano, Thaís, eu acho que eu fazia tipo umas 3 por semana. Sem brincadeira, eu ficava até rouca. E ali eu fui trabalhando, 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 e sem querer foi crescendo, né? Sem querer, querendo, foi crescendo. Então, eu fui construindo o meu público, a minha forma de se comunicar, nada mais é do que eu completamente transparente, é o recorte da minha vida que eu ponho lá para vocês, né? Então, assim, não tem muito, bem sincera, na verdade, não tem muito rodeio, né, para as coisas, é bem simples, procuro fazer a extensão da minha casa, do meu trabalho, né, lá no Instagram, porque eu acho que o que é de verdade vai durar muito tempo, né? Então a gente não consegue sustentar algo que não é real, tanto que eu não tenho conseguido ter a mesma frequência que eu tenho, sempre sumo e reapareço, né? Eu achava que ia ser mais fácil essa parte, confesso, mas não é fácil, né? Às vezes você vai, eu pego para gravar um story, eu olho meu cabelo tá, nossa, desse tamanho. Daí eu vou olhar, eu tô com uma olheira gigante. Eu falo, não, peraí, vamos começar a mudar, né? E aí começa a sair mais foto, mais post, mais coisa com coisa que eu já tinha. Então, esses casos do dia a dia que aparecem, vou usando ele para alimentar, né, o Insta. E, e também as caixinhas, né, para renovar os destaques. Mas assim, é uma briga constante, porque o que você falou é muito real. O cara te manda uma mensagem e você não responde, um exemplo. Aí ele te manda ponto de interrogação. Aí você não responde, porque você não é obrigado a responder, né? E o cara falou, eu pensei que você ia me ajudar. Eu falo, poxa vida, mas eu não tô aqui todo santo dia te ajudando, que você me perguntou quantas vezes eu já não te falei. É só você procurar no destaque, eu te mando o print do destaque, ensino, explico. Aí esses dias me mandaram assim, o que que eu faço? O que que é bom para pneumonia? Eu falo, olha, o melhor de tudo é você chamar um veterinário, que ele consiga te atender, te olhar teu bicho de verdade, vai ver se tem realmente necessidade de fazer um tratamento, né? Vai descobrir se você tem alguma forma de prevenir essa doença. Por enquanto, sabe o que você vai fazer? Você vai dar comida, água e vai hidratar essa bezerra. Você vai pegar o telefone e vai ligar para ele amanhã o quanto antes. E o cara, poxa vida, não tem um remédio melhor? Eu falei, não sei o que tua bezerra tem. Eu não consigo escutar ela, não consigo examinar minha mucosa. Por exemplo, ela pode ter uma pneumonia ou ela pode ter uma tristeza parasitária.
As duas deixam a bezerra cansada. As duas ela para de comer. As duas a mucosa fica seca. As duas têm febre alta. Eu não consigo avaliar fator de risco. Eu comecei a falar para ele. Eu não consigo fazer perguntas para você. Eu teria que ficar 1 hora com você. Você quer me pagar 1 hora de consulta? A gente faz. Mas eu não vou te passar medicamento, porque eu não consigo avaliar teu animal. Eu vou te dar uma consulta. Daí eles param de responder, né? E ficam bravos, às vezes para de seguir e tudo mais, mas assim, eu sempre direciono para colegas, sempre. Eu falo, você é da onde? Vou ver se eu conheço alguém. Ah, eu sou de tal lugar. Às vezes eu conheço, às vezes não. Às vezes, se eu não conheço, eu falo, gente, tem alguém de tal lugar aqui no Insta? Tem uma fazenda XY que tá precisando, e aí a gente acaba conectando. Porque é muito difícil as pessoas enxergarem, né, o animal, né, como um paciente de verdade, né? Mas eu percebi, Thaís, dentro dessa onda da maternidade, que muitas mães e mulheres também enchem a caixinha de profissionais, não sei se você já reparou isso. Enchem a caixinha de pediatras que abrem a oportunidade de fazer perguntas com perguntas importantes. Por exemplo, que eu já vi. Doutora, meu filho está com sangue nas fezes há 7 dias, o que que eu faço? Aí a médica respondeu, pelo amor de Deus, procure o centro de referência urgente. E se essa caixinha passa batido? Será que essa mãe vai em outro pediatra e outro até chegar na resposta que ela quer escutar? E dar algum medicamento? Né? Outro dia eu vi assim, febre de 42 graus, meu filho está há 5 dias. O que que eu faço? Sabe? Então, assim, eu vejo que a responsabilidade, não é só, né, nos animais de produção. Talvez é o reflexo da vida da pessoa, da comodidade, de querer responder do sofá, né? De mandar um WhatsApp, por exemplo, num domingo para o pediatra. Meu pediatra fala muito sobre isso, né? Tipo, não tem respeito, marca uma consulta, leva, vai no pronto-socorro, é o teu filho, né? É o teu animal, é o teu rebanho que está correndo risco. Então, eu acho que esse tchan, né, do criador, do produtor, muitas vezes ele falha, né? Assim como eu tenho alunos e clientes e seguidores que são assim, exemplares, tipo, Mari, já fiz de tudo, o veterinário não sabe o que que é, conversa com ele para você poder me ajudar? Converso. Vamos conversar. Olha, as fotos da necrópsia, tal, eu ajudo, tenho o maior prazer, porque eu vejo que a pessoa fez o básico da parte dela e ela tá me procurando porque para ela chegou no limite, né? Esses dias um me procurou também, falou, ó, Mariana, eu já fiz de tudo, já meu veterinário já passou aqui, já levou para faculdade, não acham o que que é. E era uma coisa simples de manejo, sabe? A bezerra tá com 30 dias, não para de mamar, não para de comer, mas tem uma diarreia feia que cola na cauda, uma diarreia escura, preta. Eu já fiz de tudo e não melhora. Eu perguntei, faz prevenção de coccidiose? Usa monenzina? Não. Provavelmente é uma eméria que você está passando. Conversa com o teu veterinário. Foram lá, usaram o medicamento certo, conversaram sobre a ração, resolveu. Sabe? Então, assim, você vê que o cara tá interessado, você só precisa dar um cutucão nele. Tá, mas você já fez isso? Então, beleza, não vai lá e faz e me conta. E aí faz o OPG, né? E procura realmente se tem, qual é a idade que tá mais infestado. Eu acabo devolvendo com pergunta para eles também, porque é uma forma deles aprenderem, né? E eu gosto muito de fazer isso, mas realmente falta um pouco do senso, né? Um dia eu abri uma caixinha assim, sobre o que você quer saber, né? Aí o cara escreveu assim, fale tudo o que você sabe sobre retenção de placenta. Eu falei, nossa, agora temos alguém mandando aqui no Insta. Usei isso para brincar, né? E tudo, mas falei, gente, para começar, a retenção de placenta é uma doença da imunidade. Comecei a contar. Aproveitei aquilo, né? Mas realmente o tom e a forma com que a nova geração imediatista, né, quer resolver as coisas me preocupa um pouco, sabe? Principalmente, por exemplo, eu não sei, você deve receber também, mas assim, o que eu recebo de caixinha, direct, Mariana, fala um tema aí para o meu TCC, me fala um lugar para eu fazer estágio, a pessoa não procura, sabe? Isso me desanima de um jeito que, ó, é duro, viu? É desafiador, É né? duro. E é algo Muito. que eu ia até comentar, assim, quando você falou sobre o perfil da pessoa, né? Você falou, perfil sanguíneo, eu sou comunicativo, eu gosto muito de falar. Era uma questão que eu queria trazer, né? Que eu acho que junta bem com essa característica das pessoas mais jovens e às vezes das pessoas que estão muito nessa vibe da internet. É o respeito e a postura na hora de você abordar um profissional. Né? É. De você abordar qualquer pessoa na realidade, né? Essa coisa de tratar os outros como se eles te devessem um favor, né? Como se fosse uma obrigação a pessoa te mandar uma resposta.
ou como se não houvesse ali, às vezes, um comprometimento, né? Então, às vezes acontece comigo, assim, por exemplo, eu convidar uma pessoa, a pessoa aceitar, a gente marcar a data e no dia a pessoa simplesmente não aparece para gravar. Ué, Aí eu fico assim, eu falo, gente, a pessoa pode a qualquer momento dizer, olha, infelizmente não vai ser possível, sei lá, alguma coisa assim, né? é, E às vezes de aluno também, sabe? É engraçado isso, né? Acho que todos os meus amigos professores vêm com esse mesmo relato. O aluno chega para você e fala assim, ô Thaís, aí eu fico assim, é comigo que você está falando? Né? Tipo, primeira coisa. Ah, pois não, diga. E aí a pessoa vem com um discurso, tipo assim, se você fosse brotherzão ali, né? é. E às vezes, Perde o respeito, né? e assim, como o que você mostra no Instagram é como você é, mas assim, dentro de um certo limite, né? Não é Sim, porque você é uma pessoa desinibida, que conversa, que fala, que explica, que você está ali para trabalhar de graça para as pessoas, para é, resolver um problema que ela deveria pagar alguém que fosse até a propriedade para examinar esse animal, né? Não é? uhum, Você ajuda a pessoa, né? Muito nesse sentido, por isso que eu gosto muito do seu trabalho nessa coisa do raciocínio, da pessoa voltar para aquele ponto de dizer, não, eu é, preciso de um profissional aqui me ajudando, né? Então, assim, é bom fazer esse link, por quê? Porque a gente sabe que dentro da veterinária a gente tem muito esse tipo de conflito, né? O demais. Google, né, é a grande ferramenta que vai responder todas as suas perguntas, e aí as pessoas querem tudo uma resposta pronta. E eu, como professora de clínica, eu acho que a Thais Patelli deve passar muito disso também, né? Quando logo que a gente começa na docência, a gente tem muito essa questão. E você que quer, né, que gosta, que já ensina bastante, assim, mas que de repente tem essa vibe um dia, né, vai lá numa instituição ser docente, assim. A primeira questão é que a gente fica muito preocupado em não saber responder uma pergunta. E aí, no fim É, das nossa, contas, a gente chega à conclusão de que para muitas perguntas que são feitas para a gente, não existe uma resposta que vá satisfazer aquela pessoa, porque tudo depende. Então, quando a pessoa vira para você e fala assim, Mariana, o que é bom para diarreia? Depende. Como é que é o seu manejo? Como é que é o aleitamento desses sim, animais? O que eles comem? Que ambiente eles vivem? A mãe é vacinada, não é vacinada? Eles são vermifugados? Que época do ano que é? Né? Já foi feito algum manejo? Então, assim, é tanta pergunta que não existe uma resposta pronta. E isso, não, a gente busca muito essa zona de conforto, né? Da resposta imediata que vai resolver o meu problema. Então, assim, a pessoa quer o quê? Toma, a capivara que meu filho ganhou. Esta é a solução do seu problema. Tá aqui. é a Esse pílula, medicamento, né? 10 ml intramuscular, uma semana, pá, resolveu. É isso que a pessoa quer, mas não é isso que a que gente é, vai entregar, né? não. Porque a vida não é assim. Até porque tem muita gente mal intencionada na internet, né? O produtor vai copia do vizinho, né? Uma coisa que eu acho que é importante de falar, Thaís, que eu estava conversando com o Pedro essa semana, né? Que a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre a nossa área de trabalho, né? Sobre, por exemplo, a lente sobre a bovinocultura de leite. Por quê? Porque nós somos a lente que muitas pessoas que nunca nem pisaram numa fazenda vão enxergar, né? Então, se eu mostrar desgraça, mastite, abscesso, sei lá, pus, sangue, urina, fezes, bicho morto, chifre caindo, como que as pessoas vão enxergar a minha profissão, né? Como eles vão enxergar o nosso trabalho? A indústria do leite é malvada mesmo. Nossa, as vacas lá, ó, tudo sofrendo. Vídeo de vaca mancando, vídeo de vaca magra, ainda que seja para explicar alguma situação, né? Quando eu vou falar sobre diarreia, por exemplo, eu nunca coloco o animal, eu sempre coloco ou o chão, né? Ou eu coloco o traseiro, eu nunca exponho, né, tudo. E tem grandes perfis da veterinária que a gente vê que perderam um pouco a mão nisso, sabe? Eu já cansei de falar, sério, eu já perdi tempo, Thaís, já peguei, escrevi textão, mandei áudio, pelo amor de Deus, pare de se comunicar dessa forma, você tá denigrindo, né, a profissão, você tá se prejudicando. Ah, mas isso é a fim de educar, tá? O que que o produtor precisa ver uma mastite gangrenosa, um exemplo, né? Com pus, com mosca, com varejeira, etc e tal, a vaca mal, simplesmente para aprender que o quadro se instala com febre, com um Uber, sabe? Bota na legenda, escreve, né? Bota lá a foto do bacilo, quem lá que tá causando a doença, enfim. Aí a pessoa não escutou meu conselho, eu simplesmente parei de seguir porque estava me fazendo mal, sabe? Então eu acho que a gente também é responsável por isso. Então, cuidar com o que vai expor, com a forma que vai comunicar,
sabe? Por exemplo, evitar poluir, né? Os stories, por exemplo, já é uma coisa chocante, já é um prolapso de útero. Aí eu boto um rock atrás. Como que a pessoa vai absorver aquilo, sabe? Eu vi os stories 7 horas da manhã, eu falava, não, isso aqui, tchau, pá, vou deixar de seguir, ainda denunciava, porque eu acho isso um desserviço. Eu falo que a gente na internet tem 3 trabalhos. Primeiro, falar a verdade, desmistificar os mitos e tapar buraco de gente que fez serviço ruim. Então, são 3 tipos de trabalho que a gente tem que fazer e é nosso compromisso com a população, eu já falo, porque é uma coisa que realmente me tira o sono. Ontem o Pedro me mostrou aqui, eu entendi por que que você não segue mais tal página. Eu falei, claro, eu tenho um colega de Minas, toda vez que ele vê uma barbaridade, ele me manda. Esses dias ele me mandou um colega fazendo uma cirurgia num bezerro na beira da piscina. Com luva de procedimento, um saco de lixo cortado, o bichinho em cima, era uma amputação de membro, sabe? Então, assim, ele me mandou, e aí, o que que você acha? Eu falei, não considero, não gostei. Falo, Douglas, você é fã ou hater? Eu falo pra ele, porque ele me judia, sabe? Então, assim, cesariana aberta, sabe? Daí ele me manda as dele, né? Ele é super chato. Ele leva campo cirúrgico do tamanho da vaca pra fazenda, sabe? Ele faz tricotomia, ele usa tudo que você imaginar, usa PVPI desgermante, bonitinha a cirurgia dele. Raras vezes que teve complicação, descida de ponto, porque ele é caprichoso. Então, talvez a gente tinha que mostrar só o capricho, sabe? Deixar as coisas de dificuldade de lado, porque a responsabilidade de Greenpeace da vida, órgãos que falam mal da produção de leite, aquele próprio vídeo que o Márcio Garcia publicou, acontece porque a gente expõe, escancara, sabe? Eu sempre brinco que a gente tem que vestir óculos de vegano, sabe? Enxergar o mundo como eles enxergam. E acabar compartilhando essas informações de um modo leve, de um modo descontraído, de um modo que eles entendam, né? O dia que eu postei o vídeo fazendo sonda na bezerra, recebi bilhões de comentários, denúncia da minha página. Simplesmente porque eu estava ensinando a passar sonda. E realmente, para quem não entende e não conhece, eu estou tirando, primeiro, um bezerro da mãe, alimentando de maneira artificial e à força. Mas, na verdade, o que que eu estou fazendo? Entregando para ela o que ela precisa na hora certa, com qualidade, com volume e limpeza. Mas eles são obrigados a saber disso, Thaís? Não são, entendeu? Então, assim, eu tirei o vídeo, me expliquei depois, expliquei, né, o porquê eu tinha feito, mas eu já aprendi a lição. Sim. Sabe? E eu acho que é errado a gente querer empurrar a goela abaixo. Eu sou do campo, é assim, é assado. Aqui a gente faz dessa forma. Não é assim que a banda vai tocar daqui para frente, né? Com acesso ao celular, informação, né? É muito rápido, chega as notícias muito rápido para nós. Então, eu acho que o caminho não é esse. E eu tenho certeza que você pensa assim também, eu vi que você estava sempre confirmando, né? A gente tem que ir na contramão dessas coisas para tapar, né, essas pequenas e aparar essas pequenas arestas que vão aparecendo. Isso é uma questão bastante importante, assim, né? Que é aquela licença social que a gente precisa para o nosso trabalho. Né? A gente percebe o crescimento do número de veganos, né? A oposição ao sistema de produção animal. A gente que trabalha dentro do sistema de produção sabe como as coisas funcionam. Claro que tem coisas que estão distantes do que é ideal, mas existe um tempo necessário para que haja uma adequação e um novo olhar. Porque é até uma discussão interessante que eu estava percebendo, né? A gente tem essa coisa de, separa o bezerro da vaca ou não separa o nascimento? Tem todas as questões de imunidade, e o que você evita é que o animal tenha contato precocemente e tenha a chance de desenvolver doenças, e tem toda a questão de bem-estar e de, né, aclimação e de desenvolvimento cognitivo. Então, assim, tem para algumas situações a gente ainda não conseguiu um caminho do meio. Mas essas coisas todas estão sob análise, né? E a gente sabe que todos os setores têm a sua importância. Então, assim, eu acho que eu concordo 100% com o que você falou, é nosso papel trazer essas informações de uma maneira que seja palpável para as pessoas, de uma forma sempre positiva, né? E eu fico muito preocupada, assim, é muito comum que os alunos venham, professora, por que que você não faz conteúdo de técnico, de aula, e mostra as coisas escabrosas? Porque é o que dá ibope, né? É o que as pessoas querem ver. Você pega um perfil que mostra um antes e depois de uma vaca com uma amputação de dígito. Nossa, mas chove, gente. O pessoal curtindo uma coisa maravilhosa. Eu já entrei em perfis assim também, que Ah, eu fiz não. como você. Eu parei de seguir porque eu olhei e falei, gente, a pessoa está ensinando um procedimento técnico num perfil aberto. Não, e ela descreve a técnica.
É, Descreve, no perfil descreve, aberto, eu falei, imagine. gente, seu João, que é encanador, vai achar que pode pegar e pode fazer uma cirurgia numa vaca? Certeza, com Viu isso certeza. aqui? Então, assim, a gente precisa muito desse critério e existe essa dicotomia, né? Porque se você anda na linha, você às vezes não tem a mesma projeção na mídia É, que a pessoa que faz sim. errado. Então, a depender do que você está buscando, né? Lógico que a gente tem perfis como o seu, né? Que teve um crescimento bastante grande, trazendo conteúdo de qualidade dentro de uma estrutura técnica, sem ultrapassar esse limite. Mas a grande maioria que a gente percebe é o povo, tipo assim, eu quero número, É. né? Eu E a quero gente não pode monetizar. confundir a liberdade com a libertinagem, né? Sim, Então, exatamente. você tem a liberdade de difundir informação da forma que você quiser. Eu consigo falar, por exemplo, de um prolapso de útero sem colocar a foto de um prolapso de útero e a técnica cirúrgica. Eu consigo dizer que é uma afecção, posso colocar a foto de uma bezerra grande ou de uma vaca muito inchada, talvez, né? É, ou simplesmente a foto de um útero normal e falar sobre isso embaixo sem impactar tanto, né? O visual pega muito a gente, né? Por que que criança não pode ver tela? Que tudo impacta. São transições rápidas de imagem, cores vibrantes, áudio muito alto. Então é o que eu te falei, o prolapso de útero, o rock and roll e a legenda ensinando como corrigir. A técnica descrita, que você pegou do livro, escreveu num texto e ninguém faz nada, né? Sim. Vai o médico ensinar a cesariana, ver se acontece alguma Nossa, coisa, não, gente, pelo amor. E é sabe? muito difícil, né? Realmente, esse perfil ele tá bem comum, Muito. assim. Você falou que eu não acompanho, como meu filho já está com 10 anos, eu não acompanho pediatras no Instagram, né? Mas é bastante assustador, assim, a gente vê que as pessoas realmente buscam esse tipo de solução. E eu acho Sim. que, especificamente na área de grandes animais, principalmente com animais de produção, né? Com ruminantes. A gente tem bastante dificuldade, né, em mudar essa realidade do campo, daquele cara que faz um negócio de uma maneira que não é Sim. adequada há 30 anos. Né, e você chega com um conceito novo, então, assim, você deve se deparar com isso muitas vezes, né? Aquele Muito. discurso de, mas aqui sempre foi assim, bezerro morre mesmo, tem diarreia mesmo, então tudo tem Sim. mesmo, né? Vai morrer um tanto, aí a gente já está esperando que isso aconteça. Então, assim, para mim é sempre muito frustrante, né, quando eu tenho essas situações com alunos que vêm do campo. Então, para mim, o Uhum. mais desafiador sempre foi o aluno que veio do meio rural, que chega na Porque ele já tem faculdade, aquele. aquela vivência, né, às vezes, daquela convivência, às vezes, com práticos, né, que a gente chama, que são as pessoas que fazem exercício legal da profissão, né, e aí, Aham. às vezes, eu já ouvi de alunos assim, professora, mas não adianta você ficar me ensinando a passar aqui um álcool iodado antes de funcionar um vaso. No campo eu não vou fazer isso, entendeu? O proprietário vai rir de mim se eu puxar um álcool iodado antes de aplicar um medicamento, né? Se eu fizer É. alguma coisa assim, eu falo, gente, mas para que você está Você tem que cursando? aprender o certo, né? Exatamente. Eu falei assim: se você que é o técnico, se você que tem o diploma, que passou no mínimo 5 anos estudando, para poder atuar no campo, não chegar e não fizer correto, quem vai fazer? Né? Quem é que vai Verdade. demonstrar a necessidade dessa mudança? Então, eu acho que. Mas a gente ainda tem os entraves na própria academia, né? Porque eu entendo que muita coisa que a gente mostra, né, nas aulas, às vezes a campo está muito distante do que é Muito, possível fazer. Então, muito. a própria questão de exame complementar, né? Aí você pega Então, isso, um isso é uma grama, coisa uma legal que bioquímica você entrou sérica. agora. Aham. A gente tá vivendo essa semana, Thaís, um caso muito grave numa fazenda. Eu e o Pedro atendemos ela em comum, com muitos anos já. Desde que eu venho para Goiás, a gente acompanha eles e claramente estão passando por síndrome do jejum hemorrágico. Já perderam duas vacas, né? E a gente tá correndo contra o tempo para fechar esse quadro e atingir, né, atacar o mais rápido possível. Tá bom. Aí ontem o gerente mandou um áudio, o funcionário mandou um áudio chateado, falou: Poxa, Pedro, como a medicina de grandes animais está atrasada, eu levo meu cachorro na clínica. No dia seguinte, eu já sei o que ele tem, eu já sei o remédio, eu já tenho exame de sangue, de bactéria, ele fala, tipo assim, de tudo. E vocês não têm isso? E o Pedro olhou para mim e eu falei: Puta merda, por que fala isso, né? Fiquei mal agora. Nós estamos aqui na clínica tentando cercar e o quadro está muito desenhado para nós, né? A vaca para de comer, a vaca tem cólica, a vaca está defecando sangue, né? Melena, o muco, não come, enfim. E as que morrem têm todo o jejum hemorrágico. Então, bem característico do Clostridium, provavelmente é o A, né? Perfil.
Então, conversando com eles, eu falei, poxa, mas a gente já sabe clinicamente o que está acontecendo, só precisamos confirmar, né? Mandamos comida para análise, vai mandar fragmento para laboratório. E, infelizmente, é cuidado paliativo, né? Melhorar a qualidade de vida daqueles animais e tentar não deixar as outras também se contaminarem. É vaca parida, é vaca de autoprodução, assim, é tudo. E realmente o que ele falou é verdade, né? A gente não tem a mesma agilidade de uma clínica de pequenos. Precisa morrer muitos para a gente conseguir fechar o diagnóstico, né? Assim, certeiro. E ainda, você sabe, melhor, muito melhor do que eu, que o Clostridium é muito difícil de isolar, né? Eu posso mandar para o biológico, que talvez eu não vou achar, né? Então, às vezes a clínica vai falar muito mais alto nessa hora e a gente tem que conduzir do jeito que dá, né? Aí fala, ah, mas o vizinho quando morreu, aí a gente voltamos a estaca zero, vamos lá de novo. Então, realmente tá um pouco, tem ainda muito choque, né, de informação, mas graças a Deus eu acho que essa nova geração, apesar de ser um pouco imediatista, isso é positivo em algumas situações onde não deixa de procurar a saída, sabe? Aí o filho do dono já entra em ação, não, vamos para cima, eu vou levar para Goiânia, eu vou trazer para você para cá, nós vamos dar um jeito. Hoje eu deixei a amostra de silagem no correio para eles, para a gente conseguir avaliar. Então, eu acho que a força de vontade também tem que vir um pouco junto com essa inquietação, né? Com essa imediatismo, né, das pessoas. Eu acho que isso também pode ter um lado positivo. Sim, eu acho que assim, são dois aspectos que a gente precisa pensar, né? É, muitas vezes a campo, a depender do local geográfico que você está, é difícil você conseguir fazer um exame complementar porque tem todo um deslocamento, às vezes, né, você tem que botar aquilo no correio e refrigerado, e quanto tempo vai demorar para chegar, o laboratório é muito distante, ok. Sim. Mas será que, se a gente não começasse a ter um aumento dessa demanda pelo exame complementar, o laboratório não começaria a chegar mais perto também? Porque se tem uma demanda, vai acabar abrindo um laboratório mais perto de onde você trabalha. A questão do laboratório mais perto, o on-farm, né, diagnóstico, por exemplo, o VidaVet já tem, né, o Acumast dentro da fazenda, o laboratório, o próprio on-farm diagnóstico. Então, o laboratório está chegando, né, mas está chegando primeiro na qualidade do leite, na parte de infecciosa talvez demore um pouco mais, mas está chegando. Sim. Então, isso foi muito positivo. As mastites estão sendo mais bem conduzidas, né? Eu vejo produtor falando, não, essa aqui eu não vou tratar porque ela é assim. Então, assim, dá gosto de ver, né? Eles pegam lá as plaquinhas, já sabem manipular bem. Eu cheguei um dia na fazenda, coisa mais bonitinha. Tem até foto dele. Eu amo de paixão esse produtor. Thaís, por Deus, ele tava de máscara, de touca, de aventalzinho de TNT, de luva, de propé, fazendo cultura, assim, com foguinho perto, sabe? Assim, você vê que o cara tá se dedicando. Ele olhava no manual e fazia um pouquinho. Ele olhava no manual, o próximo passo e fazia. E eu só assistindo. Cheguei de cantinho, fiquei olhando. Ele, oh, nem vi que estava aí. Ah, tô admirando o senhor trabalhando. Porque depois ele começou, ele ficou craque já. A fazenda já tá há muitos anos, é nem uma fazenda tão grande, mas que dominou aí a mastite e hoje tem ótimos resultados e reduziu muito o tratamento com antibiótico. E, na verdade, eu acho que começou a pesar no bolso, né? Aí tiveram que se ajeitar. E, querendo ou não, isso foi muito positivo e eu acho isso muito legal. Eu fico fã quando eu vejo dar certo. É muito bom poder acompanhar essa realidade de campo, né? Que é uma Sim. questão até que eu ia te perguntar, assim, você entrando pela área comercial nas fazendas, né? Você tem tanto esse papel de divulgação de informações técnicas, quanto acoplar aquilo à venda de um produto, né? Às vezes é você estabelecer uma rotina de utilização de Uhum. determinados produtos dentro da fazenda, e fazer um acompanhamento posterior, né? Então, qualquer problema que surge, você meio que vira a pessoa de referência ali para Sim. tentar agilizar isso. E tem aquele fator que você trouxe, né? Às vezes as pessoas têm esse preconceito com o comercial. Tem Que muita nunca gente que mais tem vou fazer esse clínica, né? discurso. E eu tinha um pouco disso também. Falava, nossa, se depender de vender qualquer coisa, eu vou morrer de fome. Né? Sem ter essa percepção de que a todo tempo a gente está se vendendo. Né? Sim. A gente acha que ficando por trás ali de um jaleco branco, dentro de uma sala com ar-condicionado, né, atendendo o tutor que vem até você, não é você que vai até ele, a gente está um pouco mais protegido dessa necessidade de vender, mas acho que você colocou muito bem, né? Você tem que vender a ideia do seu raciocínio clínico, você tem que vender a conduta que você resolve adotar, porque o exame complementar que você sugere, ele tem que aceitar pagar, o tratamento que você sugere, ele tem que levar para casa, o animal tem que fazer, né? Então, assim, a gente está muito
desconectado do que é o fato da área comercial, que eu acho que deveria ser uma das áreas de maior destaque dentro da veterinária, e ainda tem muita gente que tem aquele discurso. Quando eu estava na graduação, isso era o mais comum. E era meio como eu pensava também, contaminada pelo meio. Então era aquela coisa assim, gente, eu não vou fazer 5 anos de faculdade para ser vendedora de ração, para ser vendedora de medicamento, porque eu não conhecia ninguém dessa área e eu não sabia o quanto a pessoa precisa estudar e correr atrás. E nesses deslocamentos entre propriedades, né, ela vai vendo realidades diferentes, ela vai percebendo que o que serve para o seu Zé não serve para o seu João, né? Então, assim, é... E que às Ah, vezes serve, sabe? Que sim, às vezes serve, isso que é o melhor. sim. E aí, assim, você vê um resultado depois, né? Você implementar um protocolo, uma abordagem, aquilo tem um resultado positivo, e o cara que às vezes estava desanimado com o leite, de repente fala, não, dá pé ainda, né? Dá para continuar aqui trabalhando com isso. Então, assim, Sim, eu acho que é muito importante trazer essas perspectivas, exatamente porque é uma área que tem um alto potencial de crescimento, né? Tem empresas muito grandes e muito fortes no mercado, tem muita necessidade de gente boa no campo, mas tem algumas questões que estão um pouco embutidas no perfil desse trabalho. Então, você comentou, né, que no começo da sua carreira você rodava muito, você tinha muito deslocamento. Então, você tem que ser uma sim, pessoa que gosta desse deslocamento, né? Que sim, topa isso, só que às vezes isso vai ficar restrito a um período da sua vida, especialmente sendo mulher sim. e querendo ter filhos, por exemplo. É. Chega um momento que isso acaba sendo um pouco limitado. A pandemia, de uma certa forma, ajuda, né? Porque quando ela veio, ela trouxe Para essa mim coisa foram do 7 online. anos. Oi? Para mim foram 7 anos. Então, e aí você Sim. passou Desde que bastante eu tempo. saí da faculdade em 2017 até hoje, né? Sim, Então, eu rodei por 6 anos, diretão, e, e sabe que eu fiquei me perguntando depois, né? Poxa vida, mas será que não tinha que fazer mais? Mas, poxa vida, 6 anos é muito tempo, né? Então, a gente tem que ir se renovando, e talvez eu tenha esse período de um tempo viajando nada, um tempo viajando menos, e depois pode ser que volte, né? sim, É gradativo isso. E a gente não pode engavetar essas coisas, né? Tem muitos clientes que eu quero sim voltar. Hoje a minha realidade não me permite ainda, mas se Deus quiser, uma hora, se for para ser, a gente vai conseguir adequar, né? E vai fazer dar certo. Eu ainda estou amamentando, então é, é uma demanda diferente, né? De simplesmente estar por perto. Mas vai valer a pena, tenho certeza. com certeza. E é interessante, assim, né, pensar no seu perfil pessoal, né? Uma coisa que eu gosto muito de trazer, assim. Então, quais são as suas características pessoais? Você já comentou sobre algumas delas, que casam bem com esse tipo de atividade, esse tipo de área na veterinária, né? Então, a gente Uhum. tem a questão da possibilidade de deslocamento. Tem gente que ama, tem gente que topa, É. tem gente que, não, isso aqui para mim Sabe que no é um começo eu limite. topava. Sabe, no começo eu topava, quando eu comecei a trabalhar, porque assim, no primeiro trabalho, a gente era um pouco diferente a forma de remuneração, então assim, era custo mínimo para tudo, sabe? Procurava posto mais barato para abastecer, tentava almoçar nas fazendas, tentava jantar na casa de alguém, dormia no hotel que era mais em conta e nem sempre era bom, né? Fazia esforço, voltava mais tarde, mas vinha dormir em casa. Então, assim, o primeiro, segundo ano foi topando, 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 topando. Depois as coisas começaram a melhorar, a gente conseguiu adequar melhor, né? Carro melhor, tudo foi melhorando. Quando eu entrei na Genix, ficou muito bom. Porque eles já vêm de uma política totalmente diferente, né? Então, assim, para você trabalhar bem, você tem que dormir bem, comer bem, né? Então, eles cuidam muito da gente, da saúde da gente, né? Dos deslocamentos. Então, era voos flexíveis. Aí eu só andava de avião, né? Era voos bem flexíveis, horários bons de saída, de chegada, na maioria das vezes. Óbvio que teve dias que eu levantava 3 da manhã para ir para Minas, por exemplo, Rio Grande do Sul, porque era o horário que tinha que ir, sabe? Mas aí, em compensação, na sexta eu voltava mais cedo, às vezes voltava na quinta, né? Então as coisas foram se adequando e eu amava a minha rotina, eu amava, sabe? Eu ia feliz, eu sabia que eu ia dormir bem. Sabe quando você se sente cuidado? Eu sou muito grata, Jenix, porque além de todas as experiências, a bagagem técnica que eu carreguei, pessoalmente eu fui muito bem cuidada, né? Sou muito bem cuidada, tô na empresa. Então, isso depende da empresa, mas assim, não dá pra gente se fechar, sabe? Por uma experiência ruim que eu tive no começo. Eu nunca mais vou viajar. Se eu já tô cansando em Goiás, imagina fora. Não, vamos lá, vamos ver. E assim, eu tava pensando se eu contava isso ou não, mas eu vou contar.
O meu emprego na Genex veio do Instagram. Meu primeiro chefe me conheceu pelo Instagram. A esposa dele conversava comigo e falou para ele sobre o meu trabalho. E quando veio a oportunidade de ter o colostro na Genex, o Bruno falou: Eu quero ela. E veio atrás de mim. Então, aí que começou tudo. Então, o Instagram também me deu o trabalho que eu tenho hoje, a possibilidade que eu tenho de atender como atendo, né? E como conduzo as experiências, a troca de informações com o Canadá, com a Holanda, com os Estados Unidos. Enfim, tudo veio, né, do Instagram. Querendo ou não, começou assim. O Instagram foi uma vitrine para que o meu trabalho acontecesse. Então, também sou muito grata ao Bruno Scarpa, que me descobriu, né, nesse universo aí paralelo de criação de bezerras para trabalhar. Mas é interessante, eu já tive outros convidados comentando assim, como a rede social acaba sendo uma vitrine realmente, às vezes até para um processo seletivo, né? Então é uma atenção que a gente tem que ter, porque eu já vi assim colegas fazendo algumas coisas que eu olhava e falava assim, não era técnico na veterinária, né? Mas uma coisa, por exemplo, uma pessoa que posta sentada no carro com uma cerveja, gente, a pessoa está bebendo e dirigindo. Tipo assim, já não é um exemplo muito legal, né? A gente sabe o quanto isso pode ser Sim, problemático, pode ser, tô super habituado, mas a gente sabe que é errado. Então, assim, para que você vai colocar aquilo ali para as pessoas verem, sabe? Como se fosse uma coisa que precisa ser naturalizada. Então, assim, sim, os alunos, né, também precisam ter muito cuidado com aquilo que eles colocam, sim, porque tem coisas que acabam te desmerecendo sem sim, você ter a oportunidade de mostrar tecnicamente como você é, às vezes numa convivência, né, ali no pessoal. sim. O que que você E eles poderia olham melhorar? tudo, tudo. Sim, exatamente. A gente Então, tava brincando, né? Até quando você vai fazer o visto, os americanos sabem de tudo que você já fez, né? Então vão olhar a tua rede social, vão ver como que você se comporta, tudo. E assim, é inevitável, né? Pergunta pro Pedro, você conhece fulano? Não, peraí, deixa eu olhar aqui no Insta. Você vai procurar a pessoa. sim, acaba sendo uma referência importante, assim. Mas é bem bacana você trazer isso, né? Que essa oportunidade, né, trouxe aí a possibilidade de você entrar na empresa, porque era uma coisa que eu ia te perguntar, né? Como é que é esse processo para você ter essas oportunidades, assim? Então, não é algo. Eu acho interessante, assim, essa fala, né? Às vezes você não coloca muito mérito que você tem de ter construído isso, né? Às vezes você fala É, de uma maneira quase como se fosse assim, e aí, aconteceu, né? Mas, assim, tem todo o preparo técnico, tem toda uma preocupação é, que você está trazendo, tem toda uma disponibilidade em atender a demanda dessas pessoas, por mais que você não consiga, né? Quase 30 mil pessoas não dá para atender a todo mundo, para responder tudo, né? Mas, assim, é uma construção que você veio fazendo, independente disso não ser o seu foco, o seu objetivo no início. Eu vou fazer esse Instagram para ter um emprego, né, numa empresa. sim, Mas isso acabou sendo um fruto, né, benéfico que você colheu de um trabalho muito bacana que você já vinha fazendo. Então, acho que é isso, assim, porque hoje em dia as pessoas veem tudo muito com aquela intencionalidade. E às vezes é. isso tira um pouco da pureza, do empenho e de você fazer aquilo porque você acredita naquele trabalho, Uhum. né? E eu acho que E isso gosta, né, acima de tudo. sim, exatamente. Eu acho que isso aí é uma questão muito E importante. assim, a gente tá numa dificuldade muito grande. A gente, não enquanto empresa, eu digo assim, profissionais de veterinária, né? Em geral, de contratação, né? Tá muito difícil, às vezes, até funcionar. Eu vou começar desde a propriedade, né? O funcionário. Eu só vou se tiver internet e se tiver TV a cabo. Eu só vou se eu trabalhar com 4 horas de almoço e lanche por dia. Eu só vou ser, eu só faço ser. Tipo assim, a pessoa não vai primeiro para depois conquistar aquele ser que ela quer, né? Então, assim, eu só vou se eu rodar 1.000 quilômetros todo mês. No primeiro mês de trabalho, que eu não conhecia nada, eu saía me batendo, me perdia nas estradas de chão. Tinha mês que eu andava 4.500 quilômetros, 5.000, né? E eu dirigia, Thaís, da minha casa no mercado, na casa da minha avó, na outra tia de carro. E na primeira semana eu tive que viajar, tipo, 140 quilômetros sozinha. Sabia, sabe? Não conhecia, andava devagar, roda presa, tinha medo, né? Depois fui perdendo medo. Pedro sempre me reforçando a confiança, vai dar tudo certo, você vai chegar bem, vai rezando, vai dar boa. E também a gente tem que se provar às vezes, sabe? Não é sempre que as coisas vão ser na cartilha, né? E para que fique como você quer, tem muita água para rolar embaixo da ponte, né?
E é devagar, é demorado, é a custa de choro, porque não pude estar no aniversário da minha avó, que morreu, né? Minha avó fez 90 anos, morreu no mesmo ano, eu não fui nem no aniversário nem no velório. No aniversário eu não fui porque eu estava trabalhando, no velório eu não fui porque eu estava grávida. Então a gente paga um preço alto pessoalmente, né, para se destacar profissionalmente. Então, isso às vezes fica mais entre nós e o travesseiro, mas faz a diferença, né? Isso vai dando casca pra gente, vai dando carcaça para conseguir enfrentar os desafios que aparecem no dia a dia, e faz toda a diferença. É parte de um processo de construção de caráter, né? A gente vem construindo isso, eu acho que é muito importante porque isso diferencia você enquanto profissional e enquanto ser humano também. Porque o que cativa as pessoas não é só a Mariana profissional. Então, o fato de você mostrar quem você é um diferencial importante. Porque existe uma consistência nisso. Quando você tem um personagem, você não consegue manter isso por muito tempo, né? E aí, naqueles pequenos deslizes, as pessoas vão falando, não, acho que não é bem o que eu estava esperando. Agora, você dá uma patada no cara e fala, não, você tem que procurar um veterinário, meu filho, que isso? E tal, tal, tal. E dá uma aula lá de medicina sobre alguma coisa, o cara fala, não, realmente, a doutora aqui chamou a atenção, melhor ficar mais ligado. Então, assim, são questões que são muito importantes, e aí a gente, É, às vezes, fica muito tempo nessa questão de entrar no mercado de trabalho e querer construir uma pessoa que a gente acha que é o que vai melhor naquela situação, é. né? Então, às vezes, você tem um chefe que você Sabe admira. que, sabe que no começo, quando eu tinha poucos seguidores, às vezes eu conhecia as pessoas pelo nome, eu conhecia a fazenda meio que de longe, né? E às vezes ajudava um pouco mais, porque a pessoa contava, eu tinha tempo para aquilo, eu tinha, conseguia dar a atenção que aquele caso merecia, e não era simplesmente para ganhar um seguidor, mas eu tinha tipo 100, queria conversar, queria conhecer gente, né? E às vezes, só que essas pessoas que estão até hoje lá no Insta, elas respeitaram sempre muito, sabe? Ah, eu não quero te atrapalhar, mas qual que eu compro? Daí mostrava lá 3 opções de soro. Eu falava, ó, essa aqui o custo-benefício é melhor. Então, assim, conseguir ajudar, né? E nosso trabalho é muito gratificante, sabe, Thaís, na internet. Apesar de todos os desafios, todos os destaques que ninguém olha, né? As perguntas, às vezes, meio atravessadas, assim, é muito gratificante. Eu tava mexendo nas minhas gavetas essa semana, limpando, e achei uma carta, né, que uma seguidora me deu num encontro que a gente teve no Rio Grande do Sul, falando que eu tinha mudado a realidade da vida dela, facilitado o trabalho dela com as bezerras. Eu nunca tinha nem conversado com ela. O veterinário dela era meu amigo, conversava com ele passava para ela, passava para mim, e ali a gente ia. O Pedro falou um dia para mim: a gente não tem noção da diferença que a gente faz na vida das pessoas, né? Só quando alguém vem e te fala: Ó, foi você, você fez isso, você me ajudou. Isso para mim não tem dinheiro no mundo que pague, né? É algo que a gente tem que tomar como verdade pra gente. Porque às vezes tem um pouco desse conflito, né? Ah, que isso, não foi isso tudo, não. Ah, É, e a gente vai aos poucos desmerecendo o impacto que a gente tem, que às vezes é, é isso, né? Às é, vezes, para a gente, o pouco que é possível para você fazer vai mudar muito a vida de alguém. Então, isso é sim. importante, né? Você falou um pouquinho, né, sobre a questão de alguns desafios, assim, algumas coisas que a gente acaba abrindo mão por conta da vida profissional, assim. O que que você gostaria de trazer, assim, de mensagem, digamos assim, motivacional, né? Para quem, às vezes, já está naquela fase ou tem aquela estrutura psíquica de não querer sacrificar nada, não querer abrir mão de nada, achar que tudo merece, eu mereço melhor, eu mereço tudo, né? Que é o perfil bem Eu comum. acho que isso, Thaís, esse pensamento que você falou é um dos pensamentos mais egoístas que podem existir no mundo, né? Eu acho que a pessoa não pode ser soberba a ponto de, eu vou procurar outra coisa porque isso aqui é pouco para mim, eu não mereço passar por isso, né? Então eu não vou trabalhar com isso jamais na minha vida. Eu acho que assim, primeiro recado é ter humildade, né? E se colocar no seu lugar, né? Tô recém-formado, tenho pouca bagagem de experiência, ou então estou trocando de emprego, preciso começar de novo, quase que do zero. Eu preciso me colocar na posição de aprendiz, né? Preciso me colocar na posição de entender o que que eu estou passando, para no futuro, né, eu colher isso. Eu acho que a gente só mergulha, Thaís, nessas situações quando a gente olha para frente. Porque se a gente olhar para baixo, onde a gente está mergulhando, a gente não vai, né? Tem que olhar onde é que você quer chegar. Então, vou ter que passar por estrada ruim, vou ter que passar por turbulência no avião, vou ter que passar por voo cancelado, ficar 12 horas sem comer, já aconteceu comigo. Voltar para casa doente, ficar doente no meio da semana de viagens.
ter problema pessoal e não conseguir viajar para resolver. Por exemplo, aconteceu comigo uma vez, eu estava no Rio Grande do Sul, minha viagem era até sexta, eu tive que voltar na quinta porque a minha mãe foi com uma cirurgia de emergência no crânio, eu tinha que acompanhar. Então, é a gente, às vezes, fechar o olho e ir bem fundo, sabe? Se entregar naquilo que está disposto. E como a professora Thais me falou, ser o melhor naquilo que você escolher fazer, né? Que as pessoas te reconheçam por aquilo e que quando pensarem, por exemplo, em criação de bezerros, que a pessoa pense em você em uma das situações, né? Se você for trabalhar com clínica, que quando perguntarem da clínica e tiverem uma dúvida, que essa pessoa ligue para você, né? Que você seja o ponto de encontro das informações ou o esteio para alguém, né? Então, acho que isso é o que eu tenho para falar. Diante de tudo que a gente já conversou, né? A família é a coisa mais importante nessa hora, né? E às vezes, eu falo por mim, a gente se sacrifica, deixa de ver a família em prol da família, né? Se eu não tivesse o trabalho que eu tenho, eu não conseguiria proporcionar para minha família o que eu proporciono hoje, principalmente para minha mãe, né? O Pedro também está longe da família dele, mas para que a gente consiga, né? Todo mundo uma vez no ano se encontrar, né? Então, assim, todo mundo enfrenta alguma batalha diferente, mas tem um objetivo no final, né? Tem um sentido aquilo que a gente está passando. Realmente, se você não tiver um objetivo, se não tiver uma família que reza por você, né? Uma casa para você voltar, uma chave no teu bolso que abre a porta da tua casa, vai ser muito difícil você passar por tudo isso, né? Então, esse é o recado que eu tenho que dar de todo o coração. Acho que é isso, a gente tem que colocar amor e dedicação naquilo que se propôs. Maravilhosa. Mariana, eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje, né? Eu sei que a gente já vinha conversando algumas vezes sobre tentar marcar esse papo. Eu acho que é muito bacana você trazer a sua vivência. Você é uma menina, né? Uma mulher jovem, né? Mas já está trazendo, assim, uma bagagem muito bacana. Isso vem muito realmente de uma família, de um berço mesmo, né? Que é algo que a gente precisa valorizar. Não é todo mundo que tem uma família que apoia, não é todo mundo que tem uma família que É, incentiva, e às vezes a gente generaliza muito, né? Quando a gente tem isso, a gente parte desse ponto, que é um ponto avançado, né? é, Para a pessoa que não tem isso, as coisas às vezes são mais complicadas, mas eu acho que a mensagem final é sempre a mesma. A gente tem que fazer por nós e por aqueles que a gente ama, independente é, de como é é essa isso. configuração, né? Às vezes você vai ter um apoio, um incentivo, às vezes você não vai ter, às vezes você vai ter alguém que te puxa para baixo, mas você tem que saber o que Sim, você está mirando, né? Você tem que ter aquele objetivo, você tem que ter aquela construção de qual é o tipo de pessoa que você quer ser, né? E eu acho que isso é o que a gente exatamente. tem de mais importante. É o que você falou, tem coisas que dinheiro nenhum paga, tem mensagens que você recebe que É, dinheiro nenhum, de trabalho nenhum que você fizer vai te pagar. E é um nível de satisfação que a gente alcança que às vezes nem precisa tanto, né? Às vezes a gente fica matutando tanto, ai, qual é a melhor maneira de apresentar, qual é o melhor jeito de é, fazer, né? Ah, eu já estou descabelada, não vou aparecer porque, né, vou assustar alguém com a cara que eu acordei com a olheira, né, com a cara meio esquisita. Mas às vezes, assim, aquela mensagem que você tem para transmitir naquele momento é tudo que alguém precisa. Então tá é, tudo certo, verdade. né? Então acho que é muito bacana isso, assim, e essa sua experiência, né, na área comercial é muito legal. Eu adoro acompanhar o seu trabalho. Às vezes eu fico um pouco ausente, assim, às vezes vou, né, tirando algumas pessoas que falam, gente, é muita coisa para acompanhar que eu fico. É mesmo. Mas eu acho que é uma grande referência, assim, na verdade. Eu conheci o seu trabalho porque a Thaís colocou o seu perfil no grupo da Buiatria do Brasil e falou: Ó, essa aqui Aham, é minha aluna, está fazendo um trabalho muito bacana, quem puder acompanha. Então, acho que a rede social tem esse aspecto interessante, né? Da gente ter esse acesso a sim, pessoas e a situações que, de repente, em outra situação a gente não teria, né? com Então, certeza. te parabenizar pelo seu trabalho Muito todo, obrigada. todo o trabalho que você vem fazendo. Te desejar mais sucesso, né? Que você, apesar dessas questões, né, de readequação do que é a vida, do que é a rotina, do que é o trabalho, você sempre encontre satisfação nas coisas que você está fazendo, que você está se dedicando. E com certeza é o que eu vejo, né, acontecendo. Porque é isso, né? Você tem essa questão do objetivo, né? De Uhum, algo é, maior que você está querendo entregar, assim. E eu acho que a vida sim, é isso, né? Sobre o que a gente veio trazer ao mundo, não é só para gente, né? Não é só dentro do é, nosso ambiente, dentro da nossa casa. A gente tem algo para entregar. verdade. Então, eu fico muito feliz por você estar aqui com a gente hoje. Muito Eu queria obrigada. agradecer também, viu, Thaís? Muito obrigada pelo convite. Teu trabalho é muito importante, principalmente para aqueles que estão se sentindo meio cru quando estão saindo. Eu acho que você traz, assim, diversas áreas. Eu já vi de selvagens, eu já vi de silvestres, animais marinhos, tudo possível, né, para enriquecer aí.
o nosso arquivo pessoal. E parabéns pelo teu trabalho. Sei que também não é fácil, né? Você tem a faculdade, você tem teu filho, tem um monte de gatinho aí atrás que eu vi passando para administrar e tá sempre aqui firme. Então, sempre que você precisar de mim, você pode contar comigo, tá? Eu tô à disposição. Para todo mundo que assistiu, muito obrigada por terem ficado com a gente aí quase 2 horas, né? É muito bom poder dividir um pouco do dia a dia aqui também, tá bom? Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!